Olá, queridos. Nós estamos aqui para mais um devocional. Hoje, 10 de agosto, nós estamos gratos a Deus e celebramos ao Senhor pelo 21º aniversário da nossa missão. Hoje é a data em que celebramos a fundação da AME Evangelizar, uma missão que já ajudou mais de 50 mil igrejas em todo o território brasileiro a alcançar mais de 160 milhões de pessoas. E eu quero convidar você a celebrar comigo, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito ao longo desses 21 anos. Que o Senhor continue usando cada missionário da AME Evangelizar, em especial o pastor Bernardo, que está à frente de todo o trabalho, para que nós possamos a cada dia avançar, garantindo a expansão do reino de Deus em atendimento àquilo que o Senhor nos ordenou fazer, pregar o Evangelho do Reino. Amém, queridos? Nós estamos muito felizes. Hoje nós vamos refletir no 10º capítulo do livro de Provérbios e eu quero convidar você mais uma vez a fazer a leitura completa do capítulo. Nós vamos centrar nossa reflexão no 12º versículo, mas é muito importante, conhecer e desfrutar, de todo o texto, tá bom? De todo o 10º capítulo. Diz assim a palavra do Senhor em Provérbios, capítulo 10 e versículo 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. Nós temos aqui uma contraposição, do ódio com o amor, e a gente vai perceber, que o ódio geralmente ele é caracterizado por todo tipo de aversão, de raiva, de rancor, e ele é responsável, de acordo com o texto bíblico, por despertar ou levantar de modo intensivo, ou seja, com muita força, conflitos e discórdia na vida das pessoas. A primeira parte do versículo diz exatamente isso: o ódio provoca dissensão. Então, quem é dominado, por esse sentimento tem como resultado, a dissensão, ou seja, um conjunto de conflitos e discórdias. No entanto, a Bíblia, nessa passagem, vai nos dizer, vai nos deixar claro que não existe um ato sequer, seja de rebelião, seja de dissensão ou de quebra de confiança ou quaisquer pecados que sejam, que não desapareçam atrás do amor. É o que diz a segunda parte do versículo. Mas o amor cobre todos os pecados. É interessante notar que Jesus, enquanto esteve aqui, ele também ensinou acerca do amor. Lá no Evangelho de João, no capítulo 13, os versos 34 e 35, ele foi categórico, ao afirmar que nós deveríamos amar uns aos outros, E é interessante perceber, que Jesus também teve o cuidado de determinar o padrão desse amor. Ele disse: como eu os amei. Então nós temos um modelo, que nos foi concedido pelo nosso mestre e que nós devemos seguir, Nós precisamos amar uns aos outros, assim como Jesus nos amou, E ele nos amou entregando-se, esvaziando-se e entregando-se à morte e morte de cruz, Então, aplicar-se a isso, ou seja, a amar o próximo como Jesus nos amou, é o que vai fazer, com que o mundo reconheça em nós um verdadeiro discípulo de Cristo, Então, se você se chama, se intitula cristão, se você se diz discípulo de Cristo, a marca desse discipulado é o amor, As pessoas precisarão olhar para mim e para você e ver o amor de Cristo manifestado em nossas palavras, em nossas atitudes cotidianamente. Amém, queridos? E é o amor, e não o ódio, que é o tema e a sabedoria do próprio Evangelho de Cristo, Nós encontramos o amor, como enraizado no Evangelho, do Senhor Jesus Cristo. Nos dias que nós estamos vivendo, são dias difíceis, onde a gente percebe com muita frequência manifestações de ódio, E a palavra do Senhor já havia dito que aconteceria o esfriamento do amor, Isso é claramente perceptível nos nossos dias, Nós precisamos lidar, com as diversas manifestações de ódio vindas das mais diversas fontes, É importantíssimo para nós, levantarmos os nossos olhos para o alto e buscar de lá
a sabedoria para continuarmos amando as pessoas que estão à nossa volta, esquecendo-nos dos seus pecados em nossa jornada de fé e missão. Esse é um grande desafio, né? Amar aqueles que estão no nosso entorno, à nossa volta, né? Perdoando-os, assim como Jesus nos ordenou fazer, né? Vamos orar, pedir a Deus, né? Para que o nosso desejo de compartilhar a palavra em amor, né, ele seja ampliado, né? Vamos pedir ao Senhor a capacidade para obedecê-lo no que se refere a amar as pessoas, e amar as pessoas inclui comunicar a elas Jesus, né, a fonte do amor, né? Vamos nos livrar também de quaisquer sentimentos, né, que possam incitar, trazer ódio, amargura, né, ou nos levar uh, para uma vida de pecado nesse sentido, né? De amargura, de rancor, né? Que leva à dissensão, né? Vamos, como cristãos, obedecer a Cristo, que nos manda amar uns aos outros e ser um modelo de amor e sabedoria que deve ser imitado. Amém, queridos? Que o Senhor nos ajude a repudiar, a rejeitar o ódio que provoca a dissensão e a obedecer a Cristo amando aquelas pessoas que nos cercam, né? Porque o amor, ele cobre todos os pecados. Amém? Na hora da ação de hoje, 10 de agosto, nós vamos orar pela diáspora, né? Vamos pedir ao Senhor pelos imigrantes lusófonos, né? Aqueles falantes de língua portuguesa que estão fora dos seus países, né? Vamos orar para que esses irmãos, né, que emigraram, eles tenham o mesmo vigor dos crentes primitivos, né, que quando foram dispersos de Jerusalém, saíram proclamando o evangelho, né, que assim como os crentes primitivos, os nossos irmãos emigrantes, eles saiam, né, por onde forem, proclamando o evangelho até os confins da terra. Amém, queridos? Ore também pelos pastores e líderes, né, para que eles sejam comprometidos com o pastoreio de igrejas de emigrantes, não é? E também pelo compromisso dessas igrejas com a evangelização, não é? Como imigrante, é importante ter a preocupação de alcançar também a população daquele país que lhe recebe, não é? Na Visão 2030, nosso objetivo é orar por cada criança, jovem e adolescente, né, que está aí espalhado por esses países de língua portuguesa, não é? Aquelas crianças, jovens e adolescentes que juntamente com seus pais emigraram, né, ou sozinhos no caso dos jovens, né? Vamos orar por essas crianças, jovens e adolescentes. O que acontece nesses casos, né, é que a igreja dos países que geralmente, de onde essas pessoas saem, né, de origem, essas igrejas geralmente perdem o contato com eles, né? Já as igrejas dos países para onde essas pessoas vão, né, onde elas chegam, são limitadas muitas vezes pela diferença cultural, né? Então, em muitos casos, alguns irmãos, né, estão, ou emigrantes, né, às vezes não cristãos, estão em países onde a Igreja Nacional ela é pequena e incapaz de alcançá-los, né? Existem muitos países, como nós já vimos, cuja igreja é pequena, né? Então acaba também sendo difícil de alcançar os emigrantes, né? Há também a complexa realidade dos refugiados, né? Nós precisamos orar também por eles, né? A gente tem uma estimativa, né, de que existam mais de 10 milhões de falantes da língua portuguesa que vivam em outros países. Então, quero convidar você a orar comigo, né, pela diáspora, pelos emigrantes, né, aqueles falantes de língua portuguesa que estão espalhados aí, né, por vários países, pelos vários países do mundo e que também precisam ser alcançados com o evangelho do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Um forte abraço.